Meu nome é Paulo Roberto Leandro, tenho 51 anos e venho produzindo conteúdo esportivo para mídia impressa predominantemente, mas de uns anos para cá também para virtual. Desde 1986, quando eu comecei no Correio, foi minha primeira redação. Comecei como repórter, fazendo matérias do Itabuna, do Serrano, da Catuense, do Atlético Alagoinhas e do Fluminense de Feira por telefone. Depois passei a fazer reportagens especiais com perfis de jogadores, Cláudio Adão quando chegou para o Bahia, Borges quando começou no Vitória. Depois fui para a Tribuna, passei uma boa fase lá como repórter, tem algumas reportagens que eu guardo com muito carinho por terem sido premiadas, no período de 87 a 89. Depois fui para a Tarde, como repórter, no lançamento do caderno de esportes, não esse, o A Tarde Esporte Clube, mas o anterior, que saía às segundas-feiras. Da Tarde, voltei para Djalma Dutra, onde ficava a Tribuna da Bahia, dessa vez para o Jornal da Bahia, para ser editor de esporte. Foi minha primeira experiência de editor, aos 25 anos, de esporte. E do Jornal da Bahia fui para o Jornal do Estado de São Paulo, também cobrindo os clubes locais, para mandar para a Agência Estado e para o Jornal Estadão. Tive a experiência do Bahia Hoje, que foi o primeiro jornal informatizado de Salvador, onde eu montei a editoria de esportes. Do Bahia Hoje fui fazer assessoria de imprensa da Federação Baiana de Futebol, na gestão de Virgílio Elísio, da Costa Neto, em 95. E de lá fui para o Banco Excel Econômico, que era o patrocinador, na época, do Vitória. E foi aí também que eu fiz a revista do Vitória durante 3 anos. Período que o clube viveu uma fase bem interessante com a chegada de Bebeto e a utilização do Barradão com mais frequência. Na verdade, a ascensão, né, o momento do surto de desenvolvimento que o Vitória teve. Depois fui para a Gazeta Mercantil, e aí no século XXI foi um momento de amadurecimento, me parece, de todo esse trabalho do ponto de vista profissional de jornalismo, com a criação do caderno do suplemento da Tarde Esporte Clube, no Jornal da Tarde. Depois voltei a fazer esporte no Correio, na reinvenção do Correio, quando o Correio passou de standard e 0 no Instituto de Verificador de Circulação, IVC, para líder de mercado, no momento em que eu montei a editoria de esporte, com a minha categoria de base, que é uma característica minha, porque eu também leciono, então geralmente eu observo na base ali quem gosta de futebol, de esporte, que quer desenvolver seu texto, e levo comigo para a base do, vamos chamar, dos clubes, né, dos jornais. Então, tenho a satisfação de olhar para as editorias de esporte dos jornais locais e perceber que foram grande parte dos profissionais de hoje, bem uns 90%, são saídas das salas de aula onde eu lecionei. E hoje receber vocês também aqui é uma satisfação, porque é o momento em que eu percebo que depois desse tempo todo, vocês chegando com esse gás todo, é o momento em que eu poderei me retirar em breve e levar minha cadeira de balanço lá para a minha casinha em Lençóis para ficar tranquilo, porque eu sei que a crônica esportiva vai estar bem entregue aí a nova geração que está chegando. Isso tudo está muito refletido no meu livro, que eu lancei agora pela editora da Universidade Federal da Bahia, chamado Negou Bahia, a invenção da torcida baiana, em que eu misturo esse conhecimento adquirido na vivência da prática profissional de redação de jornal, perder domingos e noites, né? Então, todo esse período, mais a produção de conhecimento que eu acrescentei no mestrado e no doutorado que eu fiz na Universidade Federal da Bahia. O livro é resultado de tudo isso, essa mistura primeiro do torcedor, que eu nunca deixei de ser, né? E depois do jornalista esportivo, né? E acrescentando o pesquisador, que chegou para aproveitar esse caldo
né, que o torcedor e o jornalista produziram, para tentar dar um pouco de ordenar, né, daquele esquema tático, dizer, não, esse conhecimento, vamos dizer, jogar desse jeito. Então, o livro é um pouco uma interpretação de como nossas torcidas foram se transformando durante o século inteiro, né, o século XX todo, e agora até chegarmos a essa atualidade de uma torcida mais voltada para o consumo, para a tecnologia. Tá? Então, uma reflexão sobre essa transformação incessante das torcidas de Bahia e Vitória. Os tricolores geralmente tentam logo assinalar impedimento porque nego antes, né? E eu me defendo dizendo que porque o Vitória veio antes, então o negou. É justo. É digno, né? Eu estou mostrando essa reportagem que eu tenho a satisfação de tê-la emoldurada, porque foi o meu primeiro prêmio de reportagem. Ele chama-se A Força do Plim Plim. Plim Plim é como a gente chama o sinalzinho da emissora que comprou os direitos de transmissão dos jogos e, na época, modificou totalmente a estrutura do futebol brasileiro com a distribuição das verbas para 13 clubes considerados de maior importância, enquanto que todo o resto não teve nada. Isso gerou um fenômeno de uma extrema elitização, né? Então, você fala do público ter se afastado, porque é do interesse mesmo da televisão, porque o público afastando-se do estádio, ela tem mais espectadores, né? Não. Esses horários absurdos de jogos é voltado para o interesse da rede de televisão que comprou os direitos de transmissão e não para o desporto. No momento em que houve essa passagem, em 1987, houve um enxugamento dos campeonatos estaduais que eram muito interessantes na época. Nossa competição local era muito vibrante, nós tínhamos times que dava gosto de você ir mais cedo para a Fonte Nova. Todo time tinha um ou dois ou três grandes jogadores, não estou exagerando. Tinha um mercado de trabalho também para jogador de futebol que hoje acabou, né? Hoje fala-se muito, a gente noticia grandes cifras, né? Fulano está ganhando bilhões de reais, mas a gente noticia que fulano está com um contrato de 3 meses apenas, e essa é a grande maioria. 97,5% do jogador de futebol faz contrato de 3 meses, desde 87 tem sido assim, e não sabe nem se recebe o dinheiro, porque o time não tem bons resultados financeiros, termina levando calote mesmo. Então, essa estrutura perversa, né, que tem modificado o cenário do futebol brasileiro, me parece que é ela que é responsável, e piorou, né, com a construção das arenas, dos modelos FIFA. A tendência agora é concentração ainda maior. Tá, onde a galera se voltar aí e tomar de volta o futebol, porque futebol dos vadios, né, como eu chamo de futebol. Cadê Fraga? É filho do Nair. Ele tava fazendo trabalho com Dores. Jair não figura, velho. Eu adoro Jair, Gilmar. Ela bota os posts mesmo invocado, velho. Outro dia ela botou, olha, eu vou dizer a verdade, viu? O jogador da Sardinha vale a camisa nacional. Que massa, genial,